linguagem. Ele tá conseguindo ouvir? Ele falou que tá se arrumando e ele já Tá, mas ele responde. tá ouvindo, né? Então tá Tá. tranquilo. O que o Matheus precisar, então, se ele não conseguir ligar o áudio, ele escreve e aí eu auxilio. Combinado? Então vamos voltar Uhum. lá, né? Que eu estava falando, né? Nós temos duas formas de usar a língua. Nós temos a forma conotativa ou a forma denotativa. A forma denotativa, já pensem assim, ó, é de dicionário. É a forma mais usual da palavra. Então, quando eu falo assim, eu chutei a pedra, eu estou usando a pedra no seu sentido mais usual, no sentido comum da pedra. Se eu for procurar no dicionário, é esse o sentido que eu estou querendo dizer de pedra. Agora, quando eu falo, Luiz é uma pedra no meu sapato, eu estou dizendo que Luiz é chato, né? Não estou dizendo literalmente que ele é uma pedra no sapato. Não estou dizendo isso, estou dizendo que ele é chato. Então, eu não estou usando mais a palavra no seu sentido mais habitual. Eu estou usando a palavra no seu sentido figurado, que é o sentido conotativo, certo? Então, quando a gente estuda figuras de linguagem, a gente está estudando o sentido das frases no seu sentido conotativo. Por isso que às vezes é de difícil compreensão. Por isso que às vezes a gente vê uma poesia ou um texto literário e a gente tem uma dificuldade maior de compreender. Porque os textos literários, eles são usados no seu, muitas vezes no sentido conotativo das palavras. Por isso que eles são artísticos, né? Eles não estão usando as palavras da forma habitual. Eles estão inventando coisas novas, eles estão trazendo concepções novas, impressões novas. Então, quando a gente estuda figuras de linguagem, a gente está estudando essas frases no sentido conotativo. Hoje a gente vai estudar metonímia e metáfora. Vocês já viram isso, né? Então é uma revisão, assim, tá? Vocês vão ver que vocês vão acabar se lembrando. O que é a metonímia? Vamos começar a ler aqui. Página 179. Imagine que você está em um lugar público e necessita ir ao banheiro. Lá chegando, você vê em cada uma das portas uma das figuras a seguir. Então tem uma figura de uma mulher e uma figura de um homem. Qual que é o banheiro feminino? A figura da mulher, Óbvio, né? E qual que é o banheiro masculino? que tem a figura do. A metonímia, ela é justamente isso. É quando eu substituo termos semelhantes um pelo outro, tá? Muitas vezes a metonímia a gente usa e nem percebe de tão comum que já ficou. Mas olha lá, vamos continuar lendo. Você não deve ter dúvidas quanto ao banheiro a ser utilizado, não é mesmo? Nesse exemplo, a figura da mulher substitui a placa feminino, bem como a figura do homem substitui a placa do masculino. Há uma relação de proximidade entre as figuras e a palavra, uma relação objetiva entre ambas. Chama-se metonímia o recurso de substituir uma palavra por outra, porque, isso é muito importante, ó, existe entre elas uma relação íntima, real e objetiva, e não inventada por aquele que fala ou escreve. Então, a metonímia é quando eu pego uma palavra e substituo por outra. Então, eu estou usando uma outra palavra que tem um sentido semelhante, um sentido muito que se aproxima realmente na vida real, certo? E por isso que eu consigo fazer essa troca, essa substituição de um pelo outro. E a gente faz isso o tempo inteiro na vida, né? Esse exemplo das imagens do banheiro é um deles, de como a gente pode usar a metonímia. Então, eu substituí a palavra feminino pela figura de uma mulher. Percebam que não é uma substituição arbitrária, não é uma coisa que eu inventei da minha cabeça, é uma substituição que tem uma lógica, né? Que tem uma obviedade do porquê que eu estou substituindo uma coisa pela outra. Então, a metonímia, ela tem isso. Ela substitui termos que são bem semelhantes que são bem semelhantes entre si. Perceba como vocês usam a metonímia o tempo inteiro. Vou pegar uma coisa aqui, ó. Como é que vocês chamam isso aqui? Cotonete. Só que isso aqui não se chama cotonete. Cotonete é o nome da marca. Sabia? O nome disso aqui é haste flexível de pontas de algodão. Uma coisa assim. Mas quem que conhece isso aqui com esse nome? A gente fala cotonete, né? Só que cotonete é o nome da marca. Então, o que a gente está fazendo? A gente está substituindo o nome de haste flexível de ponta de algodão por cotonete. Então, aí não é uma metonímia? Substituir uma palavra por outra? Uma ideia por outra? Olha como a gente faz também com outro objeto. Gilete. A gente fala, né? Vou comprar gilete. Deixa eu ver. Meu áudio tá baixo para vocês? Não.
Não. E o Matheus tá falando que ele tá baixo. Será que com fone de ouvido você não consegue ouvir, Matheus? É Melhor? Nicolas. Ah, é Nicolas. Matheus é seu pai, então. Não, peraí. O canal do Gin Talk é Nicolas e o Matheus é o Matheus. Ai, meu Deus. É Nicolas. Ô, Nicolas, será que você não consegue colocar fone de ouvido? Pega o fone que eu acho que melhora, tá? Aí você me avisa, tá bom? Se melhorou ou não. Bom, vamos continuar então. Então, percebam que quando eu falo Gillette, eu também estou substituindo, né? Porque não é o nome do objeto, não é Gillette. Ó, nem lembro mais como que é o nome. É Presto, barba, sei lá. Presto Barba é a marca também, né? Então, É. acontece. Ah, que bom, então. Então, o Nicolas conseguiu. Então, percebam que acontece muitas vezes da gente substituir o nome do objeto pela marca. Isso é uma metonímia, tá? Porque a relação entre eles ficou tão próxima que a substituição acaba sendo natural. Que nem esse exemplo das figuras, tá bom? Do banheiro. Vamos ver mais exemplos de onde que aparece a metonímia. Chama-se metonímia o recurso de substituir uma palavra por outra porque existe entre elas uma relação íntima, real, objetiva e não inventada por aquele que fala ou escreve, como nesse exemplo. Você já leu Sherlock Holmes? O que eu estou perguntando? Aí. Você já leu o livro? Bem, tem como eu ler Sherlock Holmes? Ler o personagem? Dá para ler uma pessoa, um personagem? Não, dá para eu ler o livro, né? Mas eu consigo entender. Por quê? Porque eu tenho uma relação muito semelhante, muito próxima, muito íntima entre a ideia de ler o livro e ler Sherlock Holmes, que eu já entendo que a pessoa está querendo me perguntar, né? Se eu já li os livros das histórias do Sherlock Holmes, certo? Então aí é um caso de metonímia. Posso falar também, adoro ler Machado de Assis. Eu estou falando que eu leio a pessoa Machado de Assis? Dá para eu ler a pessoa? Não, né? Estou falando que eu leio a obra do Machado de Assis. Percebem a relação íntima? É uma relação muito próxima, certo? É uma substituição de uma coisa pela outra. Então é bem óbvio, né? Por que eu estou fazendo essa substituição? É natural, praticamente. Tá? Então vamos ver mais exemplos. Para um perfeito entendimento da mensagem, deve-se saber que Sherlock Holmes é o nome do famoso personagem de uma série de obras do escritor britânico Sir Arthur Conan Doyle. Então, percebam que para vocês entenderem o que é metonímia, vocês também precisam entender um pouco de mundo, né? Precisam entender, saber quem é Sherlock Holmes. Porque senão vocês não pode ser que vocês não compreendam a metonímia, tá? Então, a metonímia, ela pede um conhecimento de mundo prévio de vocês. Um conhecimento das coisas. Próximo. Ninguém lê o personagem, mas as aventuras vividas por esse personagem em um livro. Por isso que aí eu tenho uma metonímia, tá? Então, substituir Sherlock Holmes por o livro do personagem Sherlock Holmes. Ok? Próximo tópico. O nome do personagem foi usado no lugar do nome do livro. Isso é, o nome do personagem substitui o título do livro. E próximo, a relação personagem-livro constitui uma relação objetiva, real, não foi criada pela imaginação da pessoa. Então, não é uma coisa que a pessoa fantasiou e aí resolveu usar a metonímia. Não. A metonímia ela não é usada dessa forma. Ela é usada quando tem uma relação de semelhança clara entre várias pessoas, tá? Então, não é uma relação de semelhança que a pessoa tirou da imaginação dela. É uma semelhança que já é dada pelo mundo, já é clara. Certo? Vamos ver o próximo exemplo que nós temos aqui. Protesto de sem-teto da Nova Palestina bloqueia vias em São Paulo. Cerca de 6.000 pessoas participam da passeata por moradia na região do Jardim Ângela. Onde que vocês acham que está a metonímia aí? Sei lá. Talvez vocês nem percebam de tão comum que já é a palavra, né? O uso da palavra dessa forma. Pensa um pouquinho. O que quer dizer sem teto? Sem casa? Isso, É, pessoas que não têm moradia, não têm onde morar. Então, perceba já que essa ideia de sem teto não está sendo usado no sentido literal, né? Está sendo usado num sentido
conotativo, nessa ideia de pessoas que não têm moradia. Isso já é tão comum da gente usar sem teto que nem parece que tem metonímia aí, né? Mas tem, tá? É que o uso já ficou tão popular, tão comum, que a gente nem percebe. Ok? Tá claro o que é metonímia, então? Sim. Sim? Então vamos lá agora. Vamos ver qual é a diferença entre metonímia e metáfora. Quem lembra o que é metáfora? Metáfora é quando você está comparando uma coisa a outra, só que não diretamente. Perfeito. Não diretamente, porque não vai ter, né? Por exemplo, se fosse. Se eu falasse assim, ela é como uma flor. Aí não pode ser metáfora, né? Porque eu estou usando a palavra como. Já está direto. Mas se eu falar ela é uma flor, aí é uma metáfora. Perceba a diferença de metonímia e metáfora. A metáfora, ela é uma comparação, tá? Não é óbvio, não é dado no mundo que ela é uma flor, que ela é semelhante a uma flor. É uma coisa que eu estou dizendo, que vem da minha imaginação, que vem da minha concepção das coisas, que vem da minha concepção do mundo. Mas agora, a metonímia, ela precisa ser uma substituição de algo que já é claro, algo que já é comum, certo? Então tem essa diferença. A metáfora compara e a metonímia substitui. Conseguiram compreender a diferença? Se eu Sim. falar assim, ó, por exemplo, seus olhos são duas jabuticabas. Isso aí é uma metonímia ou é uma metáfora? É uma metáfora. Muito bem. Por quê? Porque eu estou comparando os olhos com jabuticabas. Estou dizendo que são olhos negros, né? Olhos escuros, ok? Se eu falar, ele é um gato. Metáfora ou metonímia? Metonímia. Metáfora também. Porque eu estou Ah, é uma... comparando ele com gato, certo? Tá? Então, agora vamos fazer esse exercício, justamente esse. Pode virar a página. Atividade 1. Indique se a relação entre as palavras dadas é metafórica ou metonímica. Se eu falo sol e calor, vocês acham que tem uma ideia de metáfora ou de metonímia? Sol e calor, me- vocês acham que dá para substituir ou a gente só compara uma coisa com a outra? Acho que substitui. Substituir, porque é uma relação já dada, né? A gente já sabe que quando tá sol, tá calor, né? É uma relação muito próxima, de semelhança um com o outro, certo? Por exemplo, eu posso falar assim, o sol está insuportável. O que eu estou querendo dizer? Que o sol está insuportável? O astro sol é insuportável? O calor. O calor é insuportável. Então, é uma relação muito próxima. Então, é uma relação que dá para a gente substituir. Então, na 1 eu tenho metonímia. Tudo bem, meninos? Estão compreendendo? Tia? Não é possível que eu estou no 9º ano. Tia não, né? Então, vamos lá. 2. Quando eu tenho assim, a ideia de olhos e a ideia de vitrine da alma. É uma metáfora. Metáfora. Porque eu posso falar assim, né? Seus olhos são vitrines da alma. Estou dizendo, então, o quê? Que a vitrine é transparente, né? Então, quer dizer que os meus olhos já demonstram aquilo que eu estou sentindo. Já é transparente os meus sentimentos. Então, por isso que eu estou comparando. Metáfora. Quando eu falo assim, música e Vivaldi. Vivaldi é um compositor de música bem famoso. Música clássica. É metonímia. Metonímia, porque aí eu estou substituindo, né, a música pelo compositor. Posso falar assim, eu adoro Vivaldi. Falando que eu adoro a pessoa do Vivaldi? Eu conheço o Vivaldi para adorá-lo? Não, né? Eu adoro a música dele. Ok? Então é metonímia. 4. Cabelos, fios de ouro. Metáfora. Metáfora. Eu posso falar assim, seus cabelos são fios de ouro brilhantes. Tô falando que é loira, né? Uma pessoa loira, tem cabelos claros, certo? Então, é uma metáfora. Estou comparando os fios de ouro com os cabelos. Ok? A Ana eu sei que entendeu. E os outros? Uhum. Entenderam, meninos? Nicolas, Matheus? Gente, o Matheus tá mudo. Aí, ó, apareceu ele.
a atividade 2. Aproveite o exercício anterior e crie 2 frases com as palavras que apresentam relação metonímica. Eu dei exemplos, né? Então, pega aí as frases que têm, as palavras que têm a relação de metonímia e criem 2 frases. Quem acabar, pode falar para mim, para eu ver se tá certo, tá bom? Nada. Rafa, cadê você? Você não ia aparecer, não? Eu não foi nada que parecer, não, pelo amor de Deus. Você tá se maquiando? Não, Ah, entendi isso. não. Os meninos, se quiserem, podem escrever, tá? Para eu saber o que vocês colocaram. Tomei uma Coca-Cola no almoço, tá certo. Só que tinha que pegar as palavras aí da atividade 1. Mas tá certo esse exemplo, tá? Perfeito. Substituiu a marca pelo refrigerante. Então é metonímia. Ah, não sei. Mas alguém vai dar exemplo? Tá, tipo, na primeira eu coloquei o sol está muito quente. Só que no caso não é o sol, né? É o calor, né? Mas Uhum. é que assim, né, nesse caso a gente até pode pensar, né, que o sol tá quente. Mas eu acho que cabe também, porque aí você tá falando da temperatura, dá para entender que você tá falando da temperatura. Então tá tudo bem. Pode ser. Mais algum exemplo? O Vivaldi é fácil de fazer. Ah, você falou, eu vou colocar o que você falou. Pode ser um pouco diferente, né? Eu nunca ouvi Vivaldi. Só vocês que não. Ele morreu ontem à noite. Não, aí tá usando a palavra no sentido literal, né? Aí é o sentido literal de morreu mesmo. Pode falar ele se foi ontem à noite. Aí é um sentido um pouco diferente, né? Mas mesmo assim não vai ser uma metonímia, aí vai ser um eufemismo. Lembrem-se que a gente tem que usar as palavras que são da atividade 1, tá? Então, a palavra do sol substituindo calor e a palavra Vivaldi substituindo música. Tá? Então, os dois exemplos que eu tinha dado, né? No 5, o sol está insuportável. E no 6, gosto de ouvir Vivaldi. Tá? Quer falar, Ana? No segundo exemplo de música Vivaldi, eu coloquei minha mãe escuta Vivaldi. Perfeito, isso mesmo. Tá certo. Agora, atividade 3. Aí a gente vai ter que fazer um esforço para lembrar um pouco mais das outras figuras de linguagem, além da metáfora e da metonímia, que vão aparecer mais, tá? Então vamos ver, vamos classificar essas frases. 7. Meu coração é um balde despejado. Qual que é a figura de linguagem aí? Balde despejado? É, Ah, é metáfora, né? metáfora, tá certo. Porque eu estou comparando o coração com um balde despejado, certo? Estou dizendo o que o Fernando Pessoa está querendo dizer? Está querendo dizer que o coração dele está vazando, né, de dor, talvez, né? Está doendo. Então, aí, 7, metáfora. 8. Esta é uma classe inteligente. É metonímia. Metonímia. Estou substituindo o que por o quê? Qual que é a substituição aí? Inteligente por estudantes, alunos? Quase. Eu estou substituindo classe por alunos, né? Eu tenho, esta é uma
é uma classe com alunos inteligentes, né? Tá. Então é metonímia, está certa, Ana. 9. Ele é um falso como uma nota de $2. Metáfora. É aquela que é parecida com a metáfora. Comparação? Comparação. A diferença da metáfora com a comparação é que a comparação ela é direta, né? Então eu tenho essa palavra como, então eu estou comparando diretamente, eu estou deixando claro que ele é falso como uma nota de $2. Por isso comparação, falo desse como. Agora 10. Abrimos um champanhe para comemorar a chegada do ano novo. Não sei. Pensa um pouquinho, povo. Cadê os demais? Não vão falar, não? Isso, tem a ver com esse aí que você escreveu, Nicolas. Qual será que é a figura de linguagem? Abrimos um champanhe. Champanhe, tipo, é o nome de um. Não é o nome certo, né? Metonímia, tá certo. Ó, o Nicolas acertou. Você estava com o pensamento certo também, Ana, né? O que nós temos? É uma metonímia porque você abriu o champanhe, o líquido? Dá para abrir um líquido? Não, mas dá para abrir uma garrafa, né? Então aí é a metonímia. Eu estou substituindo champanhe por garrafa. Ok? Agora 11. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Essa é nova. Vai ser uma figura de linguagem diferente. Quem vai lembrar? É... Tem a ver com o coração. Qual que é a figura de linguagem? Bate feliz. Mas eu não sei qual é. Essa figura de linguagem é a que a gente chama de personificação. O que é a personificação? É quando eu dou características humanas, eu dou sentimentos, características que só nós, seres humanos, seres vivos, conseguimos fazer para objetos inanimados ou para seres que não são humanos, né? Por exemplo, o coração dá para ele bater feliz? Não. Literalmente não, né? Mas a gente sabe que ele está falando que bate feliz porque é a emoção, está feliz de encontrar o outro, né? A pessoa se sente emocionada. Mas não é o coração que bate feliz. Estão vendo que eu dei uma característica humana para o coração? Isso é a personificação. Vocês já assistiram a um filme chamado Náufrago? Que tem o Tom Hanks com uma bola, que ele fica perdido numa ilha? Não? A história é assim, o Tom Hanks, eu não lembro direito, acho que ele estava num navio que naufraga, e aí ele sobrevive e vai parar numa ilha sozinho. E ele encontra uma bola de futebol que veio desse navio, né? E o que ele faz? Ele coloca a mão dele assim na bola, a mão pintada de sangue, e aí ele faz um rostinho depois em cima daquele sangue. E o que ele faz? Ele transforma essa bola num amigo, né? Porque ele fica solitário o tempo inteiro, 24 horas, então ele acaba fingindo que a bola é um amigo. É que nem quando eu pego um ursinho e finjo que ele é meu amigo, que ele tem sentimentos, que ele faz as coisas, que ele fala. Tá? Eu tô fingindo, né? Então eu tô dando o quê? Características humanas a objetos inanimados. Então eu posso falar que o meu ursinho me abraçou hoje. Mas não, né? Quem abraçou fui eu. Mas eu tô dando características humanas pro ursinho, tá? Ações humanas, que a gente sabe que não é literalmente, tá? Que é a personificação, ok? Tá claro? E o próximo, 12. Há um provérbio que diz que o amor não vê defeitos. Não sei. É que esse é tão assim usado que fica difícil da gente enxergar. Não, não é a parte do provérbio. O amor consegue ver defeitos? Não. O amor ou o amado? A pessoa que ama. Aliás, né? Não é o amado, é a pessoa que ama. É. A pessoa que ama costuma ver os defeitos da pessoa que está apaixonada? Não. Não. Então aí eu estou substituindo o amor pela pessoa que ama. Então, se eu tenho uma substituição, é o quê?
Metonímia. Metonímia. Muito bem. Deu para compreender essa parte? Sim. Vamos então voltar para o Sim. início do capítulo? Página 175. 175. Nicolas, tudo bem? Rafa, tá bem aí? Tudo. Tá, então Aham. página 175. Sobre saúde e metonímia. Então, nós temos aí uma tirinha do Agar, né? Que ele vai falar assim: vai gostar de Paris, Ed. A cozinha é fabulosa. E a comida? Aí ele suspira assim, tipo, ai meu Deus. Por que que o Agar ficou assim, com essa postura suspirando? Né? Tipo, ai meu Deus, ele não entende nada. Porque ele quis dizer que a comida era boa. Isso, né? Não que a cozinha literalmente era fabulosa, né? Então, o que que ele fez aí? Ele usou metonímia. Usou metonímia. Substituiu cozinha por... aliás, comida, ao invés de ele falar comida, ele colocou cozinha, ok? Fácil, né? Já entendemos essa parte. Né? Agora, o que que a gente vai ver nesse capítulo? A gente vai ver um pouco um tipo de texto, outro assunto já, né? Bem diferente. Um tipo de texto que é conhecido como texto expositivo. Que raios que é o texto expositivo? Alguém tem alguma ideia do que pode ser esse tipo de texto? Não. É bem da forma como está falando, né? Um texto que está expondo uma informação. Vocês acham que a apostila, por exemplo, de história é um texto expositivo? É. Sim, Sim. porque ela está trazendo informações, né, de fatos do nosso passado, da história da humanidade, certo? Então é um texto expositivo. Vamos pensar um pouco, vira a página. Página 176 agora. O que nós temos aí? Nós vamos ter um texto que vai falar sobre a doença de Chagas. Este é um texto que vai trazer informações sobre essa doença, como o que como se adquire, como se previne, quais são os sintomas. Você acha que esse texto tem característica de um texto expositivo? Sim. Sim, porque está dando instruções para o meu leitor, está dando explicações para ele, está dando informações, então ele é um texto expositivo. O texto expositivo, quando ele é informativo, ele geralmente não vai trazer opiniões, tá? Ele não traz opiniões quando ele é informativo, porque ele está passando uma informação. Então, ele está passando uma coisa que é estudada, uma realidade, não é uma opinião. Por ele ser informativo, ele vai ter uma linguagem mais objetiva, mais clara. Então, ele não vai ficar usando muito de figura de linguagem, porque ele quer usar as palavras da sua forma mais habitual mesmo, do uso, a forma mais comum do uso. Porque ele quer justamente passar informação, ele não quer fazer uma obra artística como são as literaturas. Ele quer passar uma informação direta, certo? Ele precisa ser claro, então, para o leitor entender a mensagem. Além disso, o texto expositivo informativo, ele também, por não emitir uma opinião, ele vai ser escrito em terceira pessoa, tá? Então, ele não vai falar assim, eu acho que a doença de Chagas é uma doença causada por um protozoário. Ele não vai falar assim, porque aí ele está dando uma opinião, né? Ele não está dando um fato. Ele vai escrever em terceira pessoa. Ele vai falar assim, é uma doença causada por um protozoário parasita chamado Trypanosoma cruzi. Então, ele já vai falar como uma informação mesmo direta, sem ficar dando margem para opinião, porque não é uma opinião do autor, é um fato que ele está dizendo, certo? Então, o texto informativo ele tem essas características. Existe também o texto informativo argumentativo. Aí, quando eu estiver fazendo uma argumentação, aí eu posso dar minha opinião, tá? Aí vai ser um outro gênero. Mas não é o caso, porque aqui eu estou trazendo dados científicos sobre a doença de Chagas, estudos, tá? Então, eu estou trazendo a ciência em pauta aqui. Quando eu trago a ciência, então eu preciso ser neutro, porque não é uma opinião, é um estudo, tá? Essa é a diferença de um texto expositivo, informativo, para um texto argumentativo. Argumentativo vai trazer uma opinião, uma argumentação que comprove a minha opinião. O informativo não, são dados da ciência, ok? Onde vocês acham que aparecem esses textos expositivos, informativos? Não sei. Em revistas, pode ser também um manual de instrução.
Eu compro um celular, aí eu vou ver as informações desse celular de como usar, né? Então, aí é um texto expositivo informativo, está me informando sobre esse objeto, certo? Eu posso comprar uma revista científica, aí vai estar me informando sobre. A própria apostila de vocês também informa, apostila de ciências, por exemplo. Vai ser uma apostila que vai utilizar muito de texto expositivo informativo, vai trazer informações para vocês entenderem acerca de diversos assuntos da ciência. Ok? Tá claro? Sim. E aí, quem vai ler para mim, então, o texto da página 176? Ana Clara. Eu vou fazer um pouquinho a Ana, um pouquinho a Rafa, né? Que são as que estão podendo falar. Não, só a Ana. A Rafa também pode participar, Rafa. Vamos lá. Não? Então vamos lá, Ana. Começa você. Doença de Chagas, sinônimo, trypanosomiase americana. O que é? É uma doença infecciosa causada por um protozoário parasita chamado Trypanosoma cruzi, nome dado por seu descobridor, o cientista Carlos Chagas, em homenagem a outro cientista também brasileiro, Oswaldo Cruz. Como se adquire? A trypanosoma, sei lá como fala. Isso mesmo, tripanossoma. Trypanosoma entra na corrente sanguínea dos humanos por meio do ferimento da picada do triatomas, os populares barbeiros ou chupões, como são conhecidos esses insetos no interior do Brasil. Os barbeiros alimentam-se de sangue e contaminam-se com o parasita quando sugam o sangue de animais mamíferos infectados, que são os reservatórios naturais, bovinos, por exemplo, ou mesmo outros humanos contaminados. Uma vez no tubo digestivo do barbeiro, o parasita é eliminado nas fezes no local da picada, quando sugam o sangue dos humanos, que desse modo ficam infectados. Outros mecanismos importantes de transmissão são a transfusão de sangue, a transmissão intrauterina congênita, por meio de gestantes infectadas, pelo leite materno e pela ingestão de alimentos contaminados. Rafaela. Não, pode continuar, não vou ler. Não vou ler, não, sério. Não, não, não. Aí a Não. Rafa não mudou nada, né? Mesma coisa que no sexto ano. Vai, Ana, então continua você. Quais são os sintomas? No local da picada pelo vetor, agente que transmite a doença, no caso barbeiro, a área torna-se vermelha e endurecida, constituindo o chagoma, nome dado à lesão causada pela entrada do trypanosoma. Junto ao chagoma, geralmente encontra-se uma língua. Uma íngua. O que é isso? É quando incha. Ah, após um período de incubação, período sem sintomas, variável, mas de não menos que uma semana, ocorrem febre, ínguas por todo o corpo, inchaço do fígado e do baço e uma vermelhidão no corpo semelhante a uma alergia que dura pouco tempo. Nessa fase, nos casos mais graves, pode ocorrer inflamação do coração com alterações de eletrocardiograma e aumento do número de batimentos por minuto. Ainda nos casos mais graves, podem ocorrer sintomas de inflamação das camadas de proteção do cérebro, meningite, e a inflamação do cérebro, encefalite. Mesmo sem tratamento, a doença fica mais branda e os sintomas desaparecem após algumas semanas ou meses. A pessoa contaminada pode permanecer muitos anos ou mesmo o resto da vida sem sintomas, descobrindo que está contaminada apenas em testes de laboratório. Em sua fase crônica, a doença afeta principalmente, mas não apenas, o músculo do coração, alterando o ritmo dos batimentos cardíacos que ficam descompassados, arritmias, e a perda progressiva da capacidade do bombeamento do coração, podendo causar desmaios e evoluir para arritmias cardíacas fatais. O coração pode aumentar bastante de volume, tornando infalível seu funcionamento. Isso, é a página 176 que a gente está lendo, tá? Aparece ciências. Por quê? Porque a gente está lendo um texto informativo.
Vejam como não tem jeito que o português ele vai estar perseguindo vocês em qualquer matéria, né? Porque o tempo inteiro vocês vão estar em contato com textos. Esses textos vão ter características que se enquadram em gêneros textuais, e aí por isso que a gente vai estudando, né, todos os tipos de texto, certo? Pode continuar. 4. Como se previne? Ainda não há vacina para a prevenção da doença. Basicamente, a prevenção se dá pela eliminação do vetor, o barbeiro, por meio de medidas que tornem menos propício seu convívio próximo aos humanos, como a construção de melhores habitações, pois esse inseto vive nas frestas das casas de pau a pique, ninhos de pássaros, tocas de animais, cascas de troncos e sob pedras. O uso do inseticida DDT, extremamente eficaz, mas tóxico, está indicado em zonas endêmicas, já que o perigo dos insetos transmissores é muito maior. Ok. Então, aí nós vamos ter uma tabela, né, que vai mostrar como que funciona a infecção, como que é o ciclo de vida do Trypanosoma cruzi. Aí no 6, na página 177, tá? Esquema básico da doença de Chagas. Então, nós temos o barbeiro, que ele vai sugar o sangue de mamíferos contaminados ou de outros seres humanos já contaminados. Ele é como se fosse um mosquito, tá? O barbeiro sugando sangue de algum outro animal contaminado vai adquirir o parasita Trypanosoma cruzi dentro do seu intestino. Depois, ele vai lá, vai picar um outro ser humaninho. Esse parasita vai ser eliminado nas fezes, né? Lá da picada, porque ele pica e faz cocô ao mesmo tempo. Então, as fezes contaminadas vão parar no nosso corpinho. Depois, o que o indivíduo vai fazer? Vai coçar, porque né, é uma picada coça, e isso vai espalhar essas fezes no nosso corpo, mais ainda. O parasita vai entrar no nosso organismo. Depois, o Trypanosoma cruzi vai atingir a circulação sanguínea, espalhando-se pelo corpo, e ele vai se alojar, preferencialmente no miocárdio, que é o músculo do coração. Outros órgãos também podem ser atingidos, como o esôfago e o intestino grosso. Então, aqui ficou um esqueminha mais fácil, né, da gente compreender como funciona a transmissão. Agora vamos entender o texto. Segundo o texto, pode-se corretamente afirmar que A. O nome da doença é uma homenagem ao cientista brasileiro Oswaldo Cruz. É? Vocês acham que é uma homenagem ao Oswaldo Cruz? Chama doença de Chagas. Não. Não, né? Uma homenagem ao Carlos Chagas, não ao Oswaldo Cruz. Então, B. Ela é adquirida exclusivamente por meio da ação do inseto conhecido como barbeiro. Exclusivamente. É. Exclusivamente do barbeiro? Não. Não é exclusivamente porque o barbeiro já suga quem está contaminado, né? Não é o barbeiro que passa, mas é o parasita que está no barbeiro. É o Trypanosoma cruzi. Então não é a B. Porque o barbeiro picando, se ele não estiver contaminado, ele não vai passar para ninguém. O problema é quando ele está contaminado já. C. Seres humanos infectados são os principais disseminadores da doença. Sei lá. É, porque se ele tá infectado, Mas o é ele que mosquito vai. passa? É o mosquito, né? Não. Não. Não é, então não, é porque é o mosquito que passa. D. Trata-se de uma doença cardíaca, pois o triatoma se aloja de preferência no coração. Eu acho que Ele é uma doença cardíaca, por um lado, mas não é só isso, né? Ele traz várias coisas. Ele dá febre, ele dá íngua no corpo, que são. A íngua é umas bolinhas, tá? Que é quando incha umas partes no corpo, fica parecendo umas bolinhas. Né? Então pode parecer uma alergia. Então não é só necessariamente a inflamação no coração. Tem também, mas tem várias coisas além disso, tá? Então só pode ser E, né? Sobrou a E só. O parasita adentra o organismo humano por meio das fezes do barbeiro depositadas no local da picada. É isso, né? Que a gente acabou de ler mesmo. Então, letra E. Com base no texto, não se pode dizer que A. O homem não é o reservatório natural do parasita Trypanosoma cruzi. Essa está certa. O homem, de fato, não é o reservatório.
B, o barbeiro pica e defeca ao mesmo tempo. Tá certo. Tá certo, acabei de falar, né? C, o período de incubação da doença dura menos de uma semana. Tá certo. Não, pode ser semana. Pode falar, Ana. Pode ser semana ou meses, não é? Isso, muito bem. Então é a letra C. Tá? Essa aí tá errada. Agora 3. De acordo com o texto, o que é vetor? Já esqueci. É um agente que transmite a doença. É, o agente que transmite a doença. Isso. Tá na página 176, o item 3, né? Agente que transmite a doença. Então aí vocês vão colocar 3. Vetor é o agente que transmite a doença. E no caso aí é o mosquito. O mosquito que está transmitindo. Pronto? Pode ir para a próxima? Uhum. 4. Releia o texto e relacione os sintomas que podem ocorrer após o período da incubação da doença. O que acontece depois do período de incubação? Quais são os sintomas? Está lá no 3. Febre, íngua por todo o corpo, Isso. inchaço do fígado e do baço e uma vermelhidão no corpo semelhante a uma alergia e que dura pouco tempo. Muito bem. Então, a Rafa leu aí na página 176, o item 3, o parágrafo 2. É o segundo parágrafo do item 3. Febre, íngua por todo o corpo, inchaço do fígado e do baço, uma vermelhidão no corpo semelhante a uma alergia. Próximo, então? Uhum. Que relação é possível estabelecer entre a doença e a pobreza? É tipo, se você não tem uma moradia em condições boas, o mosquito pode estar lá. Perfeito, é isso mesmo. Se você tem moradias como casas de pau a pique, o mosquito ele pode se alojar nas frestas da casa. Então é por causa disso, né? Então a doença ela é mais comum em habitações de construções precárias, em casas de construções precárias. Agora é próximo. Para conhecer melhor as palavras. 6. A doença de Chagas é uma doença infecciosa causada por um protozoário parasita chamado Trypanosoma cruzi. Observe que a palavra protozoário apresenta 2 elementos de origem grega. Proto significa primeiro, e zoário é animal, animalzinho. Então é o primeiro animal, certo? Porque é daí que vem a doença, né? Ele que é o primeiro, ele que é o pioneiro da doença, assim, né? Porque ele que de fato traz essa doença para o nosso corpo. A partir dessa informação, dê o sentido das seguintes palavras. Protótipo. Primeiro tipo. Tudo bem. Primeiro tipo. É o original, né? Esse é fácil. Protomédico. Primeiro médico. Aí, no caso, seria o médico principal, né? Por isso que ele é o primeiro. Tá. Ele é o mais importante. Médico principal. Agora eu quero ver esse aí. Protonauta. Não é de astronauta. Não sei. Vem de nau, tá? Que é de navegação. Então é o quê? É aquele que navegou o primeiro. Protomártir.
Não sei o que é mártir. Mártir é quando, por exemplo, tem um ídolo, assim, numa religião, ou um ídolo político. Ah, então é isso mesmo que eu tava pensando. É isso mesmo. Não sei como que vai ficar isso, não. O primeiro mártir, né? De uma religião ou de um ideal político. E proto-revolução. Primeira revolução. Muito bem. A revolução que dá início às outras, né? A pioneira. 7. Os barbeiros alimentam-se de sangue, por isso eles são vampiros, hematófagos, sanguíneos, sanguinários, hematófagos. E aí, o que vocês acham que é? Não sei. Com certeza. Quem se alimenta de sangue é hematófago. Estranho. A letra B. Isso aí vocês vão ver em biologia. 8. Releia. Ainda nos casos mais graves, podem ocorrer sintomas de inflamação das camadas de proteção do cérebro, meningite e inflamação do cérebro, encefalite. As palavras meningite e encefalite indiquem o elemento responsável pelo sentido de inflamação. Qual será que é o pedacinho de palavra aí que está indicando que tem uma inflamação? Meningite e encefalite. O que elas têm em comum, essas duas palavras? It. It, muito bem. Então, quando tem esse it aí, no final da palavra, é porque está indicando uma inflamação. Tá bom? Vocês gostam de Harry Potter? Sim. Vocês lembram que no quinto filme, ou livro, né? Apareceu aquela diretora chamada Umbridge, Rosa, bem chatona. Uhum. No livro eles falam que os gêmeos Weasley, eles falam assim que os alunos estão com umbridgetite. Eles começam a ficar doentes e falam que eles estão com isso. Estão com doença, né, da presença dela, né? A presença dela tá deixando eles doentes. Então aparece isso no livro. Olha lá o uso do it. B. Cite outras palavras que também apresentam esse elemento. Que outras palavras que vocês conhecem que aparecem com essa terminação it? Devem ser várias, mas eu não vou lembrar. Vocês são saudáveis demais, então, né? Ninguém tem rinite? Nossa, tem rinite, bronquite, sinusite. Rinite, bronquite, sinusite. Bronquite, sinusite, gastrite. E 9, transcreva uma palavra do texto que traga elementos gregos do que que denota coração. E aí eu vou falar para vocês, tá? Porque a gente precisa encerrar a aula e eu quero terminar o exercício 10. Então, Tá. uma palavra aí que denota coração, quem assiste Grey's Anatomy? A Rafaela. Eu. A Cristina Yang é médica do quê? Cardio. Cardio, isso aí. O que denota coração? Então tem uma palavra que é eletrocardiograma. Sim. Cardio é coração em grego, tá? Tá. Louco é você, seu besta. Você Nossa. quer. Nossa. Vai, vamos lá. Agora para a gente encerrar a aula. Características do texto expositivo e explicativo. Quem se lembra das características desse texto? Expositivo e explicativo é a mesma coisa que expositivo e informativo que eu falei. Falem aí algumas características desse tipo de texto. Ele é em terceira pessoa, Isso, pode escrever texto em terceira pessoa. Por quê? porque ele leva informação para você. E ele não emite opinião. Tá. O que mais? Não sei. Qual que é o objetivo dele? Informar. Informar. Então, é um texto informativo. Tá.
Que tipo de informação que ele traz pra gente? Não sei. Pensa no tipo de informação que ele trouxe pra gente agora, no texto da doença de Chagas. Como é? Um estudo sobre uma doença ou qualquer outra coisa. Então, ele sempre vai trazer um estudo, uma pesquisa. É um tipo de texto que eu vou usar em linguagem conotativa, linguagem figurada? Não. Não. Então, eu vou usar, a minha linguagem é clara e objetiva. Porque o meu objetivo é passar informação. Então, eu não posso ficar fantasiando nas ideias, né? Posso ficar uma obra artística, sendo que eu quero passar uma informação clara. Então, é um texto claro e objetivo. E o que mais que ele pode trazer? Ele pode trazer mapas, tabelas, gráficos, para nos auxiliar a compreender as informações. Então, por hoje é só. Gostei da aula, sim. Achei que valeu bem mais a pena. Sei o que vocês acharam, né? Mas depois vocês me contem, tá? Não esqueçam fazer as lições dos capítulos passados, tá? Então, principalmente o capítulo 12, eu quero que vocês façam. E aí eu já vou Já começar a fiz. anotar os pontos na aula que vem, tá bom? Então, por Uhum. hoje é só, pessoal. Então, até semana que vem. Bom final de semana para vocês. Tchau. Tchau. Professora, porra, mano.